Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Se coloque em pé pra Saio receber, quando pastora, já Senhor me cantando. tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia! Aracaiamana chorecão, carabacai. Rebaiamana churibiquianas. Oh, aleluia! Glória, 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 glória! Aleluia! Oh, glória, aleluia! Aleluia, Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É muito bom estar aqui mais uma vez. Eu fico feliz de ver cada um. E é engraçado quando eu chego aqui que eu não vejo, eu fico procurando. Cadê? Falando hoje não. Eu fico procurando ali. Eu estava procurando agir. Aí eu começo a procurar um. Quando eu cheguei na porta, já comecei a procurar as cabeças. Se o William estava aqui, mas a Tamires. Aí depois eu procurei, vi o Evandro, a Bruna, e saí olhando. Aí eu disse, eita, meu Deus, o povo está por aqui. A gente sente falta, né? Aí chega aqui, quem é? Casal lindo. Que Deus abençoe os pastores. Que Deus abençoe a pastora Carla, o bispo. Motivo de muita alegria mesmo estar aqui. Graças a Deus que o Senhor é misericordioso para conosco, né? E amém. Eu quero agradecer à igreja pela oferta. Olha, igreja, Deus tinha falado comigo. Deus falou assim para mim: faça um culto na madrugada, porque eu estava fazendo, eu acho que uns 6 meses de culto na madrugada, de domingo a domingo. Aí depois eu parei, fiquei um tempo sem fazer. Aí quando foi um dia, Deus falou assim para mim: eu quero que você faça um culto daquele na madrugada. E esse culto para você será o nome de Livramento. Deus falou comigo. Aí eu tenho um grupo, Unidos com Cristo, e eu cheguei no grupo e falei: e aí, galera, vamos para a madrugada? Aí um grita de Minas: estou aqui, outro lá de Fortaleza: estou aqui, é nós. Então a gente se ajeitou lá, e eu falei: olha, Deus falou comigo que para mim esse culto seria, tem um nome, o nome é Livramento. Agora, para vocês, eu não sei, vocês escolhem aí, peça direção ao Senhor e veja qual o propósito. Eu sei que para mim é Deus dando livramento para alguém dos meus, não sei quem. E ali a gente ficou. Gente, foi muito gostoso aquela madrugada, mais uma vez. Oremos, repreendemos todo o mal, enfim. Na outra semana começou a chuva lá no Pernambuco. E a gente é de lá, né? E a minha sobrinha, ela tem 2 crianças, uma de 3 meses e uma, acho que é de 3 anos. Eu acredito que são essa idade delas. Mas se não for, é perto por aí. E a neném estava dormindo. E ela foi lá e quando a neném acordou e estava chorando. Aí ela foi lá, ela pegou a neném. Quando ela pegou a neném, que saiu do quarto, imagina o que aconteceu com o quarto, né? Acho que foram 2 cômodos que foi destruído pelas águas. Ela ficou em choque com as 2 crianças e eu vi o videozinho que gravaram, foi filmado lá, eu vi até o vídeo lá. Aí ela foi morar na casa dos pais, no sítio. Porém, minha irmã e meu cunhado, eles são alcoólatras. Eles bebem de domingo a domingo. E é pitu, tá? Eles bebem, não, eles se amostram. Come com farinha. E eu falei: Jesus, e agora? E o meu sobrinho de Santa Catarina falou assim: eu vou dar 6 sacos de cimento para ajudar a pelo menos construir alguma coisa lá no sítio, né? Em algum lugar. Aí eu falei: Jesus, e eu estou comprando fiado, pedindo troco, o que é que eu faço? Falei: vou pedir para algumas pessoas. Pedi para poucas pessoas, pouca mesmo. Então, o total o total foi R$1.400, depois teve mais 100. Então, deu 1.500. Só que esses 100 eu não dei para ela. Eu dei para uma outra pessoa de lá que trabalha na roça, que estava chovendo demais e não trabalhava, então quem não trabalha não come. Aí eu falei: esses 100 eu pegar, vou dar para... Entendeu? Então, que Deus venha abençoar ricamente, multiplicar, que Deus venha abençoar mesmo a cada um que contribuiu. Deus abençoe mesmo. Viu?
Deus abençoe. Olha, igreja. Sente. E eu vou acrescentar mais algo. Assim, tenha um coração abençoador. Porque você nunca vai perder. E naquela mesma semana que o bispo Adevaldo fez o Pix para mim, teve uma outra pessoa, um outro irmão. Aí ele me ligou e a gente orou tal, e ele falou: pastora, Deus falou para mim te abençoar. Aí eu disse: eita glória, né? Aí eu falei: vou completar meu aluguel. E a gente, né? A princípio eu fiquei com muita vergonha. Mas é mesmo, a gente passa pano na cara e tira um pouco da vergonha e pega. Aí Deus usou esse irmão para me abençoar com R$300 para completar o meu aluguel. E o que aconteceu? Uma outra pessoa, um outro irmão, que estava em uma necessidade extrema, assim, eu não sei se é extrema, mas sabe assim, em crise, estava assim, desesperado. E Deus falou no meu coração: 200 é dele. E eu falei: o aluguel. Aí eu já mandei gente, o homem deu tanto do pinote do outro lado. Eu fiz o Pix. Você acredita que Deus mandou? Lá em Itanabi eu não trabalho, gente. O corte de cabelo lá é R$20. Então, você acredita que Deus começou a mandar cliente? Num dia só uma cliente num dia fez um monte de coisa, deu R$200 só de uma cliente. Você acredita? Aí foi mais uma. Sabe assim, uma foi aplicar tinta, outro foi cortar. Deus, sabe assim, quando você vê. Domingo eu preguei lá em Interlagos. E antes de eu pregar, um pastor, amigo meu, o pastor Luiz, que era da Pleno, ele está congregando nessa igreja. Eu preguei na série, ele está congregando na outra. Ele pegou e botou R$100 na minha mão. Quando eu cheguei na igreja que eu terminei a pregação, um homem, pai de santo, todo tatuado com tudo quanto é coisa da Umbanda, entrou na igreja chorando, dizendo assim: eu quero Jesus. E adivinha, Tamires, o que eu preguei? Aí a Tamires fala: a cruz. A Tamires fala: é só murro na boca do estômago. E esse homem entrou. E eu orei por ele chorando. Ele disse: eu acabei de sair do terreiro. Agora eu vou correr atrás do pão para os meus filhos. Aí eu disse: os R$100 não é meu, é dele. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Deus honra os que dá com alegria. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quantas vezes, não somente eu, mas eu já vi tanta gente que Deus abençoou e Deus falou: não é teu. Não é teu. Gente, já teve dia, de verdade, já teve dia de eu chegar assim em lugar e Deus usar a pessoa, botar R$500 na minha mão e Deus dizer: é da minha casa. E eu ficar sem nenhum real daqueles R$500. Eu não sei porque estou contando isso, não. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu acredito que crente, eu estou falando de crente, tá? Eu acredito que crente se ele realmente é grato ao Senhor, essa é uma opinião minha. Não precisa nem pregar sobre oferta. Não estou falando que agora não vai pregar mais. Não, tem que pregar e ensinar o povo. Eu estou dizendo de pessoas que têm coração voluntário, que não precisa de ninguém falar nada. Ele chega e leva para o altar.
e abençoa, se ele sabe que ele senta numa cadeira, se ele sabe que aqui paga aluguel, paga IPTU, paga água, não é verdade? Ele bebe água, ele usa o banheiro, ele dá descarga, não é verdade? E ainda é uma casa onde Deus fala, se manifesta, se revela, almas aceitam Jesus e Deus abençoa essa pessoa. Então eu acredito que quando você tem um coração resolvido na presença de Deus, pode ter certeza, você não tem miséria. Você não tem miséria. Vamos estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Tiago. Olha, já tinha um negócio aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém. Já encontraram? Marcão, se tirar o louvor do tu morre, filho. O Marcão estava louvando aqui, eu estava olhando, eu falei, se tirar o louvor do Marcão, Marcão morre. A gente, né, Marcão? É muito bom fazer aquilo que fomos chamados para fazer, né? É maravilhoso demais. Vou estar lendo Tiago, capítulo 1, versículo 2. Glória a Deus. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência e sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense estar o homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atrai e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, concebido dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Mas não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, porque para que fôssemos como primícias da sua. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia a Deus! Santo é o Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Irmãos, quando a gente começa a ler o livro de Tiago, a gente sabe que Tiago é meio irmão de Jesus, né? Ele é filho de Maria e José. E a gente sabe muito bem que Tiago, ele era pastor da igreja de Jerusalém. E a história fala que ele se converteu depois da morte e ressurreição de Jesus. E quando a gente olha, a gente vê que Tiago realmente, ele foi convencido pelo Espírito Santo de Deus
que aquele seu irmão era o Messias prometido, era o Messias de Israel. E o que ele fez? Ele se entregou. Ele se doou a essa obra. E entrou dentro dele um desejo muito grande de, bom, já que eu conheci o meu Senhor, eu vou aplicar na minha vida, e aquilo que eu for aplicar na minha vida, já que eu sei o que diz a lei de Moisés, o livro de Jó, os livros dos profetas, já que eu sei muito bem tudo isso, eu vou investir na igreja. Eu vou me preparar para o dia mau. Mas eu não vou me preparar sozinho. Eu vou preparar a igreja. Eu vou ensinar a igreja. E tem o Eusébio de Cesareia, ele fala que Tiago, ele tinha um apelido, ele ganhou um apelido. Qual é o teu apelido, hein? O apelido dele era Joelhos de Camelo. Joelhos de camelo. Por que joelhos de camelo? Porque no joelho dele tinha uma roda. Ficou deformado o joelho dele, de tanto que ele orava. Ele caía de joelho, eu acho que ele dormia de coca. Então, ele recebeu esse apelido de joelhos de camelo. Por quê? Porque ele começou a interceder incansavelmente pela igreja. Ele começou a investir na igreja. E a história diz, Eusébio de Cesareia fala, que Tiago, ele se dedicou tanto, ele lutou tanto para ganhar alma, e não somente ganhar alma, mas também para que aqueles que seguissem a Jesus criassem raízes profundas, porque ele sabia muito bem os temporais espirituais, os vendavais que ia surgir na vida da igreja. E então, o que ele fez? Ele investiu. Preste atenção. Para você ser servo de Jesus, naquela época, tinha que ser, a sua fé, ela tinha que ser exposta. Quando alguém falasse assim, o Senhor é César, você dizia, o Senhor é Jesus. Você não ia engolir. Entende? A fé daquele povo, se eles guardassem só para eles, se eles fossem servir a Deus só entre si, olha, só na igreja, ou só dentro de casa, aí tudo bem, eles não morriam. Se alguém chegasse para ele e falasse assim, César é o Senhor, se ele ficasse calado, não morria. Agora, o pior de tudo não é que eles diziam, Jesus Cristo é o Senhor. Não, eles não diziam isso. Eles diziam assim, Jesus Cristo é o único Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Então isso fazia com que eles recebessem pena de morte. E os cristãos de antigamente morriam por causa disso. Eles não ocultavam a sua fé. Ele chegava no trabalho e ele mostrava quem era ele e quem Deus era na vida dele. Aonde eles estivessem, diante das autoridades, não importava quem fosse a cabeça rolasse, eles não tinham medo da dor, eles não tinham medo da morte, eles não tinham medo de credencial, eles não tinham medo de nada. A única coisa que eles tinham medo era do pecado. E o que é pecado? O que é pecado? É omitir. É negligenciar. É você saber uma coisa e concordar com outra só para não deixar a pessoa... vai desagradar o irmão. Não. Hoje, eu estava indo para Lapa
E no carro que eu estava indo, peguei uma carona de táxi. E no táxi estava lá na rádio. E estava uma causa lá de uma... Eu acho que está passando na televisão, porque uma pessoa falou. Eu não vi, porque eu nem tenho tempo de ver televisão. Sobre uma menina que foi estuprada. Ela estava com 10 anos, e eu acho que agora está com 11, né? E a juíza não liberou para que abortasse, certo? E agora a menina já está no 7º mês, já para o 8º mês. Então, o moço do rádio estava falando que essa causa está repercutindo. Ele disse, olha, eu tenho comentado com isso em casa. Depois, quando a gente sai do ar, a gente só fala nesse assunto. E ele começou falando. E ele disse, tem que tirar a criança mesmo. Tem que tirar a criança. Olha, já está com quase 8 meses. Tem que abortar, tem que abortar, tem que abortar, tem que abortar. E isso está repercutindo. Aquele que realmente serve ao Senhor, que é fiel ao Senhor, vai dizer, não aborta. Mas é estupro. Não aborta. Se você não quer, se você vai rejeitar a criança, tem tanta gente querendo adotar. Não aborta. Por quê? Porque quando a sua fé é pública, você não tem medo de enfrentar a autoridade. Essa juíza foi muito corajosa, deve ser cristã. Deve ser cristã. Então, a gente olha e a gente vê. Aí, Eusébio de Cesareia, ele diz que Tiago, ele era tão público naquilo que ele fazia, ele era tão intenso nas coisas do Senhor, ele era dedicado às coisas do Senhor, que se reuniram as autoridades, os judeus ortodoxos, os fariseus, sei lá quem foi, uma galera se reuniram, arrastaram ele, prestem atenção, arrastaram. Sabe o que significa essa palavra? Arrastaram. Então, a multidão arrastaram ele e levaram até o cume do monte, do templo. E chegou, ele disse que tem 30 metros. E jogou Tiago lá de cima. Tiago, quando cai embaixo, ele está todo quebrado. E Eusébio fala que ele, devagar, ele começa a levantar aos poucos, e se põe de joelho. E quando ele se põe de joelho, o povo não acredita que ele não está morto, por causa da queda. A história diz que eles desceram, correram e começaram a apedrejar. E a oração dele era, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Ele repetiu a mesma oração do seu Senhor. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Aí a história diz que tinha um lavandeiro, antigamente tinha os lavandeiros, e eles tinham um pau que eles batiam a madeira na roupa. E já vem um com um pau de lavandeiro e começou a bater na cabeça dele até ele morrer. Mas ele morreu intercedendo pelos seus opressores, pelos seus assassinos. E o porquê que você está contando essa história? Eu estou contando essa história dizendo que aquele que se diz servo de Jesus tem obrigação de estar preparado para o dia da dor. Estamos preparados quando a porta se abre, claro. Ei, Paulo diz, olha, o dia mau vai chegar na casa do crente. Ó, pastora Thalita, está jogando um prato? Não. Eu estou dizendo que Jesus te ama demais. Eu estou dizendo que o céu é aberto para você. Eu estou dizendo que Isaías 53, capítulo 4, diz o que você tem por direito que ele conquistou naquela cruz. Eu estou dizendo que você tem a faca e você tem o queijo. Eu estou dizendo que tem uma mesa posta para crente. Deus
Deus está dizendo que os filhos dele precisam ter estabilidade na presença dele. O Senhor falou comigo que tem muita gente quebrado por causa da prova. Quando a gente olha Tiago, o livro de Tiago, a primeira coisa que a gente vê, ele era amante da palavra de Deus. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque ele está escrevendo esse livro com o Sermão do Monte na mão. Ele está lendo esse livro com o que mais? Com o livro de Jó na mão. Quando a gente lê Tiago, a gente olha e a gente vê que o que vai mostrar para as pessoas sobre a minha vida com Deus, que eu sou realmente cristã, não é a bênção que eu recebo, não é a porta que está aberta, é o gozo que tem na minha alma quando eu estou atribulada. Aleluia. A diferença, por quê? Porque eu quero dizer para você que Deus abre porta para o ímpio e para o justo. Eu quero dizer para você que eu vi um testemunho na televisão, falei, menino, o que era aquilo? O moço, ele era usuário de crack. Ele entrou em uma casa e tinha um homem com aquela arma lá que tem 9 balas, esqueci o nome, sei lá o nome daquele brebote. E levou 9 tiros na cabeça. Ele estava morto. Ele tem atestado de óbito. Isso foi na Bahia. Eu vi a reportagem. Os repórteres foram lá da delegacia, foram no hospital. Ele tem as balas na cabeça e ele ressuscitou ao 3º dia. E disse que era o melhor funcionário que tinha na empresa. Nunca mais ele usou droga. É crente? Não. O que eu estou querendo dizer para vocês, que milagre é acessório. É enfeite para nós. Eu estou dizendo para você que as pessoas estão olhando para ver se vê alguém diferente do seu lado, porque ela está em depressão, ela está atribulada, ela está com um marido que só Cristo, ela está com os filhos, ela está desempregada, ela está passando situação terrível. Mas quando chega perto do crente, ela sente um gozo, uma paz, porque o crente tem um sorriso. A diferença é o gozo. A diferença é a alegria. A diferença é a paz. Tiago está com o Sermão do Monte na mão, escrevendo esse livro. E ele diz, bem-aventurado. Meus irmãos, tem de grande gozo. Ô, gente, o que é gozo? Grande gozo quando cair em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Mas aqui está dizendo que Deus, quando estiver sendo tentado, não diga que é Deus que está tentando você, porque Deus não tenta ninguém. E o que é isso? É simples. É simples. Deus prova crente ou não prova? E quem tenta? Mas espera um pouquinho, preste atenção nisso. Existem 2 mãos, você tem que ter discernimento. Discernimento. Por quê? Porque existem 2 mãos na terra que guia a humanidade. 2 mãos. A mão de Deus. Exatamente. Ou você está em uma mão ou na outra. Não tem como estar no meio. Ou
você está de um lado sendo guiado pela mão de Deus, ou está... Exatamente. Porém, todo o cristão, todo ser humano, ele será provado. E quem prova? Deus. Lembram do deserto? Jesus. Quem foi que levou Jesus para o deserto? E quem foi que tentou lá? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Vai entender Deus. A prova e a tentação andam junto. O que o Senhor quer de nós, William? Que a gente tenha discernimento. Que a gente seja inteiro. Íntegro. Inteiro. Jesus foi para o deserto, levado pelo próprio Deus, levou ele para o deserto para... A Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus? E quem estava lá? Meus irmãos, você não está abandonado. Meu irmão, você não está esquecido. Deus só está dizendo para mim e para você: verifica a mão que está sobre a tua cabeça. Verifica quem está te conduzindo na terra. Porque eu vou dizer algo para você. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E eu quero dizer para você que no último dia Satanás se apresentou. O que significa que os 39 dias, quem estava lá? Pomba Gira, Zé Pilantra, Maria Mulambo. Foi tudo. Foi tudo. Ninguém conseguiu. Aí quem foi por último? Porque a Bíblia diz que foi o último dia que Satanás se apresentou a ele. Eu quero dizer para você que tem vários demônios atormentando a tua vida. E por quê? Ele diz: você não é tentado se não for pelas suas, eu vou falar, suas concupiscências. E Deus quer fazer o quê? Ele quer fazer a gente ser firme. Eu preguei lá em Interlagos no domingo, quando terminou o culto, a quantidade de gente que chegou até a mim, confessando seus pecados, confessando. Enquanto eu pregava era choro e alegria. O povo chorava e o povo ria. Foi um dos cultos assim que marcou. Tinha médico, uma igreja assim desse tamanho, eu acredito. Sabe, assim, muito jovem. A maioria jovem. O William, depois do culto, o William, tudo atrás de mim, confessando os seus pecados. Olha aí, Jesus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer que você seja completo nele. Por quê? Porque o que vai trazer gozo para a tua alma não é dinheiro, não é marido, não é filho, não. O que vai trazer gozo para a tua vida é a presença dEle. A presença dEle. E o que acontece? Ele está assistindo. Cada passo que
que você der na terra, você está sendo filmado. Ele está assistindo você. Ele está vendo cada passo que você der. Aí, o que ele quer? Ele quer que a gente olhe e diga: Pai, chegue diante dele e mostre para ele aonde somos fracos. E o Senhor vai trabalhando. Ele vai trabalhando. Mas a única coisa que ele quer que a gente faça é que a gente seja sincero diante dele. Que a gente desabafe com ele. Que a gente conte para ele o que tá, a nossa dor. E quando a gente se colocar de joelho em choro, dizendo: Pai, eu não tenho força para orar. Pai, eu não tenho força, Senhor. Quando você chega diante de Deus dizendo: Pai, eu não tenho força para orar, é porque Ele sabe que se você pudesse, você estaria orando. Mas tem momento na nossa vida que parece que trava. E vou dizer uma coisa para você: o problema não é Satanás. Não é. O mal nosso é pecado. É preguiça. É omissão. Satanás, ele não tem o poder de dizer assim: olha, William, eu não vou deixar você servir a Deus. Por quê? Porque o William tem um dono. Então quem manda no William não é Satanás. O meu pai está morto, mas se meu pai estivesse vivo, se eu chegasse, estivesse na casa dele, ele falasse assim para mim: hoje você não vai sair de casa. Eu não ia sair. Por quê? Porque ele é o meu pai. Mas se tivesse um Zé Ruela lá, ou qualquer outra pessoa, e falasse: você não vai sair de casa, eu falava: quem é você para falar? Eu vou assim. Eu estou dizendo para você que você tem um dono, você tem um Senhor que está com a mão estendida guiando teus passos. Se você está andando com Ele, você anda. Tem hora que a porta está fechada? É claro que está. Mas tem hora que ela se abre. Tem hora que está doente? Tá. Mas tem hora que Ele cura. Ontem eu estava indo ali na Lapa, atender uma pessoa ali na Lapa, uma cliente. E quando eu estava indo, uma dor de cabeça, uma dor na nuca, um cansaço, um sono, uma coisa assim. Eu falei: misericórdia, Jesus, e agora? Aí eu, andando na rua, botei a mão na cabeça e comecei a orar: sai, Satanás, em nome de Jesus, sai. Pô, veio, acho que 32 mesmo. E eu falei: sai agora, toda dor de cabeça, sai. E comecei a orar e repreender. E não é que saiu na mesma hora? Eu estou dizendo para você que quando Deus nos ensina, nos corrige, para nos alinhar, é para dizer assim: olha, tu é cheia de sintoma, tu é cheia de pecado, tu é cheia de defeito, mas eu vejo que tu é sincero. Eu vejo que tu confessa teus pecados. Eu vejo. Então, quando tu orar, eu vou responder. Cheguei naquela casa ali no condomínio em frente o Extra da Anhanguera, que era Extra, não é mais não, né? O Breboto fechou. Cheguei na casa da cliente, aí a cliente falou assim para mim: olha, a gente chamou mais uma. Aí já tinha uma que tinha vindo arrumar o cabelo através da outra. Aí cortei, e o assunto começou a outra que estava para chegar, que não chegava. Aí a irmã falava: olha, ela é assim. Aí começou a meter a lenha. Eu falei: Jesus. Aí mete a lenha na veinha. Eu acho que não sabia, mas era uma veinha. Depois eu vi que era uma veinha. E mete a lenha na veinha, e mete. E eu comecei a ficar com medo de interceder por mim. Foi. Comecei a interceder por mim. Elas falaram tão mal da mulher
que eu comecei a ficar com medo da mulher. Fiquei. Aí ela vira para mim, eu já estava com medo, e falou assim: e tu toma cuidado, porque ela é muito encrenqueira. Aí eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Aí, para você ter noção, aí falou assim, aí quando eu terminei de cortar o cabelo das duas, aí ela falou assim: e agora? Ela não chegou ainda? Quem liga para ela? Ninguém queria ligar. Aí olhou para mim e falou: tu liga. Aí eu fiquei: misericórdia, Jesus, toma frente. Falou: tá bom. Aí ela discou lá o número do interfone, né? Aí, toma. Eu falei: deve ser perigosa mesmo. Aí, e chama, e nada. Tá vendo? Ela não atende. Ela é ruim. Vou me afastar dela. Não quero papo com ela, não. Nossa, ela é grossa, ela é muito encrenqueira. E a mulher não atendeu. Aí, quando foi... Aí uma foi embora, ficou eu na casa da outra. Aí a outra respondeu. Aí disse assim: olha, ela mandou você subir. É melhor tu vir pela escada. Falei: gente, o negócio é perigoso. Não pode nem pelo elevador. E não é que eu obedeci. Eu fui pela escada, mas orando. Saí orando. Ó, gente, de verdade, eu fiquei tão assim, perturbada, que eu errei. Subi um andar a mais, pelo menos. Achava que ia murchar um tiquinho o bucho, mas não murchou, não. Subi, aí tive que descer pela escada de novo e sair andando no corredor. Cheguei na porta e falei: Senhor, entra na minha frente, repreende todo mal, orando. Porque eu estou dizendo para você que veja o que você fala. Veja o que você fala. Você tem o poder da influência. Eu que sou crente, elas falaram tanto da mulher que eu fiquei com medo. E comecei a interceder por mim. Quando eu toquei a campainha orando, aí abriu uma veinha. Eu olhei para ela. Ela disse: aí um cachorro, já veio o cachorro. Ela falou: ai, o cachorro. Aí ela já falou assim: eu sou espírita, então eu acredito que ele é o meu outro cachorro que reencarnou. Eu tinha que interceder mesmo. Aí, não, porque ele gosta do osso do outro que morreu, ele gosta não sei de quê do outro que morreu. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Era 11h20 da manhã que eu olhei no relógio, quando eu estava chegando lá. Cortei o cabelo dela, estava tudo torto, acabaram o cabelo da bichinha. Quando terminei, eu disse: agora é a vez de eu falar do meu Cristo. Porque ela falou muito da religião dela. Eu sentei e saí de lá, 2h pouca da tarde. E ela ficou rendida. Falei para ela sobre a amargura. Ela desabafou. Eu quero dizer para você que o que sai da sua boca. Tiago está dizendo assim: tenha gozo. Por que eu estou falando? Porque se você tem gozo dentro de você, quando você abrir a sua boca, não será para fofocar. Eu falei para ela sobre o poder que tem dentro do nosso coração. Eu falei para ela sobre o que a amargura faz. Se você, meu crente, se apanhou da vida, porque Deus deixou. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, se alguém te passou para trás, Deus diz assim para você: você não está mais no passado. O seu passado tem que ser lançado no mar do esquecimento, crente. Para de falar de quem fez isso, de quem fez aquilo. Você não está vendo que está gerando enfermidade na sua alma. Você está tomando um copo de veneno, achando que quem vai morrer é a dona fofoqueira e não é tu. Está tomando veneno, você está bebendo veneno e está achando que quem vai morrer é quem te feriu.
está ensinando para nós a ter estrutura. Ele está mostrando para a igreja e ele apresenta a prova de Jó. Tiago 5, capítulo 8, se eu não me engano. Ele está falando, você não sabe o que aconteceu com Jó e o que Deus fez com ele depois? Primeiro, eu quero falar algo para vocês agora. Se você não concordar comigo, eu peço para você procurar na Bíblia Sagrada e da próxima vez que eu vier, você mostra para mim. Porque a gente vai aprendendo um com o outro. Aqui não tem ninguém, entendeu? Às vezes eu posso falar uma coisa que você fala, não, está escrito assim, assim, coisa diferente. E a gente vai interagindo e crescendo junto. Mas no Novo Testamento, eu não encontrei nenhum lugar ele falando, alguém, Deus, Paulo, assim, Jesus, Pedro, Tiago, ninguém falando sobre promessa para a igreja de riqueza, dinheiro, financeira. Não. Jesus fez 2 promessas. Bem assim, ele foi bem categórico quando ele disse, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Ele garante que crente não vai passar fome. Mas a minha casa não tem nada. É jejum e oração. É verdade. É verdade. Quando faltar o pão é momento de jejum. Porque ele fez uma promessa que jejum, que o pão nosso de cada dia ele ia dar à nossa mesa. E a segunda, no mundo tereis aflição. Então ele fez essas 2 promessas. Você vai ter o pão cotidiano, mas você será afligido. Mas o que ele diz? Ânimo. 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 A pastora está falando que todo mundo tem que ser pobre. Não. Preste atenção, não vamos ser extremistas. Tem gente que só fala em riqueza. Já tem gente que só fala em... Não, nada disso. Não. Deus abençoa o seu povo, sim. Deus prospera o seu povo, sim. Deus abre porta para o seu povo, sim. E Deus enriquece quem Ele quer, sim. Entendeu? Deus faz o que Ele quiser com quem Ele quiser. Se Deus quiser, Deus manda alguém abrir um brebote de pipoca ali e a pessoa fica milionário. Está entendendo? Mas o que Deus não quer? Que a gente fique apegado a essas coisas. Ele não quer que a gente fique dando atenção a mamon, a ganância, a riqueza. Essas coisas vai vir, vai fluir de uma forma automática. Ele vai abrindo porta, ele vai abençoando, ele vai prosperando. Mas ele diz assim, aflição você vai ter. É uma promessa de Jesus ou não é? É uma promessa. E para quem que é? Para a igreja. E Tiago diz assim, quando essa aflição chegar, ela vai te fazer crescer. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, mas não está no hospital. Mas não está desempregado. E você vai responder. Sangue de Jesus tem poder. E você vai responder. O gozo na minha alma vai muito além de tudo isso. A presença de Deus na nossa vida. Igreja, quando o Marcão estava louvando aqui um louvor, eu acho que eu nem conhecia aquele louvor, mas estava falando para eu ir aonde eu nunca fui, como que é? Me leva. Gente, eu comecei a entrar assim, em uma dimensão. Presta atenção. Aonde Deus já te levou? O que você já sentiu na presença dele? As experiências, eu não estou falando de milagre, eu estou falando assim de experiência. Sabe assim, de Deus se revelar, se manifestar? Sabe o que você sentiu, o que mais marcou a tua alma? Aquilo que você sentiu que... Não, se você está pedindo para ir além daquilo, cara, isso é crescimento. Isso é crescimento.
E enquanto mais a gente chegasse a Deus, mais longe do pecado, mais longe do mundo. Então Tiago está dizendo, eu vou ler isso só para finalizar. Ele está dizendo que a tentação é Satanás que tenta quando a gente está sendo provado. A tentação, Satanás chega e tenta quando a gente está sendo provado. Deus está nos provando e o diabo chega tentando. E ele diz assim, não, eu te dou capacidade, eu te dou fortalecimento, eu te dou, porque como ele tem que ser suficiente na minha vida, como o prazer maior da minha vida não pode ser nas coisas e nem em pessoas, e sim no Senhor. E então o que acontece? Eu vou subir degrau. Eu vou subir degrau. E o que é subir degrau? É adquirir novas experiências com Deus. Só crente de verdade está apanhando com paulada na cabeça e orando pela pessoa ao mesmo tempo. Só crente de verdade é alguém porque eles empurraram o Tiago lá de cima. Só crente de verdade te derruba. Quem é que nunca tentou te derrubar? Quem foi que nunca foi para o chão? Quem foi que nunca levou uma rasteira de alguém? Quem foi que nunca foi traído por alguém? Quando Tiago foi derrubado por alguém, ele caiu, estava quebrado. Quem foi que nunca caiu e se quebrou? Mas ele ficou de joelho. Ele buscou força onde não tinha. Ele buscou força onde não tinha. E ele se colocou de joelho para interceder por ele. Foi pela cura que ele estava buscando. Mas ele não estava precisando. Ele não estava com os ossos quebrados. Viu que estamos com o foco errado? Você viu que o nosso foco está errado? É profundo, papai. Jesus nos ajuda. Almas que estão no inferno. Inferno que eu falo assim, nas mãos de Satanás, vale muito mais do que a minha dor. Então, Tiago está mostrando para a gente, tende gozo. E ele diz, bem-aventurado, você sabe que é ditoso, feliz, completo, que passa pela tentação. E ele está dizendo que recebe a coroa da vida, que o Senhor tem prometido aos que amam. E ele está dizendo, você é amado de Deus. Ele está dizendo, o Senhor é aquele que te ama. E se você tem um Deus que te ama, se você está com a perna quebrada, eu acredito que Deus permitiu que você quebrasse, para ver a sua reação, para ver se você ia focar na dor, ou se ia falar, Senhor, está doendo, mas eu estou indo para o monte, está doendo, mas eu estou indo para a vigília, está doendo, mas eu estou indo nas madrugadas. Está doendo, Senhor. Pai, eu não estou conseguindo nem andar direito. Eu não estou, mas eu estou buscando a tua face. Olha o gozo de Estevão. Eu acredito que o maior gozo que Estevão teve na vida foi na hora da sua morte. Na hora da morte de Estevão, o céu se escancarou. Por que o céu se abriu? Por que Estevão viu Jesus sentado? Em pé, na verdade, né, pastor? Bispo? Por que Estevão viu Jesus de pé na hora da sua morte? Por que aqueles homens viram Estevão como se fosse um anjo? Porque no momento mais difícil, mais dolorido, de mais humilhação, o momento que ele estava sendo exposto diante de todos, apanhando, como se fosse um bandido, um marginal, ele intercedeu pelos miseráveis.
Ele disse, não impute deles esse pecado. Não. Se for para eles para o inferno, se for por causa desse pecado, não vai. Não vai. Retira deles, Senhor. Ei, olha para você. O que fizeram com você? O que roubaram de você? O que caluniaram? O que como é que fala? Expuseram. Deixaram você de uma forma que você falou, não, isso eu esperava de qualquer um, menos dele ou dela. E o que você está falando dessa pessoa? Está igual aquelas mulheres lá na Lapa que me deixaram apavorada? É. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você chegar perto de alguém, se você chegar perto de alguém e você começar a contar o defeito daquela pessoa você vai fazer com que aquela pessoa tenha raiva daquela outra. Pelas suas palavras. Porque você está falando algo ruim da pessoa. E Deus está dizendo, ore e interceda por aqueles que te causaram mal. Porque Jesus está de pé te esperando. O céu está aberto para você. A bênção do Senhor. Pode ter certeza. E aqueles que me feriram, Deus vai tratar com cada um deles. Amém. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade e as palmas alto, Rei da Glória. Deus abençoe, meu pastor. Glória, se coloque em pé aplaudindo ao Senhor Jesus. Deus abençoe a vida da pastora Thalita. Deus abençoe a tua vida. Sempre uma boca profética sobre nós. Como nós estamos diante do altar do Senhor. Eu amo ouvi-la. Jesus coloca a gente assim, senta aí que eu vou conversar. Desde o começo do culto o Senhor falou, hoje eu quero conversar com você. Eu quero conversar conosco. Irmãos, que coisa tremenda. Tremenda, tremenda. Eu amo o livro de Tiago, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra. E você precisa sair daqui nessa noite e fazer isso, essa autoavaliação.